Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar aplicativos para TVs. É isso mesmo, a gente vai aprender nesse vídeo a criar aplicativos que podem ser executados em Smart TVs, TV Box e etc. Muita gente perguntou para mim se era possível criar aplicativos para TVs. E sim, pessoal, é possível. Inclusive, eu recebi vários comentários aqui no canal e também lá no meu perfil do Instagram, várias pessoas querendo que eu criasse um aplicativo de TV. Muitas pessoas não sabem como criar e queriam saber se era possível utilizando o Android Studio. Sim, é possível, eu vou te mostrar nesse vídeo. A gente vai estar utilizando o Android Studio e a linguagem Kotlin para estar desenvolvendo um aplicativo bem interessante, que é essa lista de filmes aqui, ó. A gente vai estar criando esse aplicativo que vai ter vários filmes onde o usuário vai poder assistir, beleza? Então você vai aprender a criar esse aplicativo que pode ser executado na TV. Então fica comigo até o final do vídeo, que você vai aprender a criar esse aplicativo e também eu vou dar várias dicas nessa parte de desenvolvimento de aplicativos na parte de Android TV. Mas antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para você ajudar o nosso trabalho e também ajudar esse vídeo a ser posicionado aqui na plataforma. Com esse vídeo sendo posicionado, outras pessoas que precisam desse conteúdo de Android TV consigam achar com mais facilidade. Então ajude o meu trabalho e ajude outras pessoas a encontrar esse conteúdo de maneira mais fácil, deixando seu like. É de graça, é rapidinho. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu quero fazer um convite para você também. Se inscreve no nosso canal, clica nesse botão em vermelho, inscrever-se, porque toda semana eu estou trazendo dicas valiosas no universo Android. Eu trago dicas, eu trago tutoriais de desenvolvimento de aplicativos, eu trago atualizações. Então toda semana eu trago um vídeo totalmente diferente. Para você não perder os meus conteúdos, se inscreve nesse canal e ative o sininho. Então bora começar mais o vídeo? Então bora lá! Galera, começando mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar aplicativos para TVs. E nesse vídeo eu vou criar um aplicativo que vai ser uma lista de filmes e vai ser bem interessante porque você vai aprender conceitos bem legais. Bom, então você vai abrir o seu Android Studio e a gente vai acessar aqui o New Project. Só que agora a gente não vai estar utilizando Phone and Tablet. A gente não vai acessar essa parte aqui do menu. Por quê? Justamente porque esses templates eles foram projetados somente para celular e tablet. Então, se você quer criar aplicativos Android para celular e para tablet, que a grande maioria cria para esses dispositivos, você vai selecionar Phone and Tablet, que são os aplicativos convencionais que a gente já cria aqui no canal. Agora, no nosso caso, a gente quer criar aplicativos Android com sistema operacional Android que vão ser executados na TV, né, Smart TVs, TV Box e por aí vai. Então a gente vai estar utilizando essa opção aqui, ó, Android TV. E aí a gente vai ter os templates ideais para a gente criar aplicativos para TVs. Nesse caso a gente só tem dois tipos de templates, né? A gente tem esse template que é No Activity, é um template que não vem atividade nenhuma. E a gente tem o template Blank Activity. Basicamente é um template que já vem com algumas classes criadas e é só a gente configurar essas classes. A gente pode escolher qualquer um dos dois. Nesse caso, eu vou estar escolhendo Blank Activity, por mais que já venha algumas coisas criadas aqui, justamente porque é mais fácil de a gente excluir as classes e configurar. Aqui no No Activity, tem muita coisa que eu preciso configurar do zero, então acaba ficando mais trabalhoso. Então, vou escolher Blank Activity, vamos clicar aqui em Next, e aqui o nome do nosso aplicativo, eu vou colocar lista de filmes. Lista de filmes. Aqui no Package Name eu vou colocar com.stack mobile lista de filmes e eu vou salvar o meu projeto dentro da pasta Android Studio Projects. A linguagem que a gente vai estar utilizando é a linguagem Kotlin e a API mínima é a API 21 Android 5.0 Lollipop. Eu vou clicar aqui em Finish e vamos aguardar o projeto ser criado. Beleza, meu projeto acabou de ser carregado e antes de a gente executar o projeto para a gente ver como é que ele está, a gente vai vir aqui na pasta Java e repare que dentro do pacote tem várias classes que o Android Studio disponibiliza aqui, ó, que foi criado por padrão. Basicamente ele cria um aplicativo padrão para TV, só para exemplo, né? Mas a gente não vai estar utilizando essas classes aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente vai excluir tudo.
exatamente tudo que está aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apertar aqui o Ctrl, vai clicar com o botão esquerdo do mouse, a gente vai selecionar todas essas classes aqui e atividades, vai clicar com o botão direito do mouse e a gente vai deletar. Vamos excluir isso daqui, delete anyway. Já deletamos todas as classes e atividades, vamos vir aqui em layout e vamos excluir também esses layouts aqui. Então vou vir aqui em delete, vou clicar aqui em OK e eu já deletei tudo. Vamos acessar aqui o Android Manifests. Vai ter aqui, ó, várias atividades foram criadas na nossa aplicação. A gente vai excluir isso daqui tudo, ó. Vou apertar Delete aqui. E aqui na Main Activity, a gente não tem mais a Main Activity, mas a gente vai criar uma atividade principal, que vai ser a nossa lista de filmes. Aqui dentro de Java, dentro do pacote, eu vou criar a minha primeira atividade. Então, vou clicar aqui, New, Activity, Empty Activity. E aqui o nome da minha atividade vai ser lista de filmes. Ou só lista de filmes mesmo, só lista filmes. Vou clicar aqui em Finish. Aqui eu vou fechar, não preciso marcar nada ali. Ó, ele já criou a minha atividade. E aqui é o layout da atividade de filmes. Agora eu vou vir aqui no meu Android Manifests. E eu vou falar para o meu aplicativo que a minha atividade lançadora, a primeira atividade que vai ser iniciada, vai ser a minha lista de filmes. Então, eu vou passar aqui, ó. Então, eu vou passar aqui, ó, a minha lista de filmes. Essa daqui vai ser a minha atividade launcher, né? Minha atividade lançadora. Então, a gente já tem aqui o nosso aplicativo configurado. A gente já pode começar a trabalhar nele. Mas antes de a gente começar a criar a nossa lista de filmes, a gente vai executar esse projeto. E você não vai executar utilizando qualquer tipo de device. A gente não pode executar um projeto, né, um aplicativo que é projetado para a TV em um celular, em um device que é um celular ou que é um tablet. Então a gente precisa criar um novo device aqui no Android Studio. Então a gente vai vir aqui, ó, em Device Manager, a gente vai criar um novo emulador. Vamos vir aqui, ó, Create Device, e a gente não vai estar utilizando fone, Wear OS, tablet ou automóveis. A gente vai estar utilizando a TV, porque a gente quer executar e ver como é que fica em uma TV. E a gente tem aqui, ó, 3 tipos de device. A gente tem TVs de 720p, que é TV de 55 aqui, né, 55 polegadas. A gente tem aqui a resolução 1280 por 720. A gente tem TV 4K, também aqui, né, 55. Então a gente pode testar em uma TV de 4K. E a gente tem aqui a TV 1080p. Então você pode testar em uma TV de 1080, 4K ou 720. Eu vou colocar 1080 porque para a gente aqui é mais que o suficiente. Mas se você quiser testar em 4K, é só você criar um device com uma TV de 4K aí para você. Vou colocar aqui 1080, é mais que o suficiente aqui para a gente. Vou clicar aqui em Next. E aqui você vai escolher a versão do Android que você vai colocar no seu dispositivo. Que nesse caso é esse dispositivo de TV. Então a gente pode colocar qualquer versão do Android aqui, ó. A última disponível na aba recomendado é o Android 11. Mas se a gente vir aqui em x86, a gente consegue testar com o Android 12, tá? Então não está na aba recomendado, mas na aba x86 você consegue baixar e testar. Então se você não tiver nenhuma aqui, é só você fazer o download. Depois que você fizer o download, já vai conseguir utilizar essa imagem no seu dispositivo. Nesse caso eu já baixei aqui, né, o Android 11. Eu vou estar selecionando. No seu caso aí não vai ter nenhuma. Então você vai baixar, você vai clicar aqui em download. Ele vai fazer o download. Depois que fizer o download, você vai conseguir utilizar essa imagem. Eu vou pegar essa daqui, API 30, Android 11. Vou clicar aqui em Next. Aqui você escolhe, né, a orientação, se vai ficar com a tela em pé ou com a tela deitada. Nesse caso é mais interessante para a gente a tela deitada, né, porque a TV, a tela é deitada. Então vamos manter Landscape. E vamos clicar aqui em Finish. E a gente acabou de criar aqui, ó, um device para o Android TV. Feito isso, eu já estou com ele selecionado, eu vou executar o nosso projeto. A gente precisa executar porque a gente precisa fazer uma configuração aqui. Repare que já abre uma tela muito maior, justamente para a gente poder ter uma ideia de como que ficaria numa TV. Então, se ficar perfeito aqui, na TV vai funcionar perfeitamente. Vamos aguardar. Para você estar testando o seu aplicativo, você precisa fazer o login com uma conta de Gmail do Google aqui no device. Então você precisa ter uma conta de Gmail. Pode utilizar qualquer conta de Gmail. A gente precisa fazer o login aqui no nosso emulador
para a gente poder acessar a tela principal. Então eu vou estar utilizando aqui, ó, vou clicar aqui, eu vou colocar uma conta de Gmail que eu tenho, vou fazer o login aqui, faça isso. Acabei de colocar o e-mail, vamos clicar aqui em Next. Você vai colocar a senha, você pode utilizar o teclado aqui, né? Ou você pode digitar com o seu teclado normal. Eu vou colocar a minha senha aqui. Acabei de colocar minha senha, vou voltar aqui, vou clicar em Next. No meu caso tem verificação em 2 fatores, então você pode verificar com o seu número de celular. Se o seu não tiver, não precisa fazer essa verificação. E aí ele vai fazer o login e a gente vai conseguir acessar a tela principal. Vamos lá. Eu preciso explicar como é que funciona essa parte aqui para você, porque é um pouco diferente do emulador Android utilizando o celular. Beleza, então aqui a gente tem a nossa Smart TV, bem parecido também com o sistema de TV Box, né? Então a gente consegue descer aqui com o próprio mouse, a gente consegue descer. Só que para ficar mais fácil, clica aqui nos 3 pontinhos e a gente vai estar utilizando esse controle aqui, ó, que é o D-Pad. Esse controle, ele é baseado ali no controle de TV mesmo. Então a gente vai estar testando com esse controle aqui, ó. Não vou estar utilizando o mouse não. Então você pode ir para o lado, para baixo aqui, ó. Então para baixo, para cima e aqui no meio você confirma. Então os aplicativos, eles vão estar aqui, ó, em apps. A gente pode descer. A gente já tem alguns aplicativos que a gente pode testar. E vindo aqui do lado, a gente tem a nossa lista de filmes. Então a gente precisa desinstalar esse aplicativo. Como é que a gente desinstala ele? Para desinstalar, a gente vai acessar o próprio sistema aqui. A gente vai subir, ó, eu estou utilizando aqui, ó. A gente vai subir aqui, vai vir aqui na parte, ó, onde está o seu e-mail. A gente vai vir aqui, ó, em Settings. A gente vai descer aqui, ó, em Apps. Vou clicar aqui no meio. E tá aqui a nossa lista de filmes, ó. Vou passar para cá para você ver, ó. A gente vai passar para o lado direito. E aqui eu vou desinstalar, ó, uninstall. Então eu preciso desinstalar esse aplicativo. Vou clicar aqui, vou clicar no meio. Aí vai falar se você quer desinstalar ou não, né? Ok ou cancel, ok. E aí ele já desinstalou, ó. Se eu vir aqui em voltar, eu posso voltar por aqui, ó. Ou posso clicar aqui no Home, ele já vai voltar na tela inicial. Eu vou acessar aqui, Apps. Já não tem mais o nosso aplicativo. Outra coisa que a gente vai fazer também, a gente vai acessar aqui, ó, values, themes.xml, e a gente vai tirar esse tema aqui, porque ele estava pegando o tema padrão. Vamos escolher um outro tema, senão vai dar erro aqui. Então eu vou colocar o tema, eu vou colocar esse tema aqui, ó, tema appcompat day night. Vamos executar. E agora o nosso aplicativo já foi executado com sucesso. Então vou acessar aqui, ó. Se eu voltar, meu aplicativo está aqui, ó. A minha tela está branca por enquanto. A gente vai começar a criar a nossa lista de filmes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aquela lista de filmes. Então, a gente precisa ter todas as imagens para a gente poder criar uma lista com dados fakes. Então, eu vou criar um aplicativo onde tem uma lista com dados fakes. A gente não vai pegar de nenhum tipo de servidor, de uma API, justamente porque é algo mais avançado. Então, aqui eu não quero criar algo mais avançado, eu quero criar um aplicativo bacana para você entender como é que você cria aplicativo para a TV, mas a gente vai criar com dados fakes mesmo. Então, eu vou acessar aqui uma pasta de imagens, eu vou deixar para você na descrição para você acessar essas imagens. Aqui a gente tem as imagens de todos os filmes aqui que a gente vai estar utilizando na nossa aplicação. Então, eu vou copiar essas imagens aqui, vou dar um Ctrl C, eu vou colar dentro da nossa pasta Drawable aqui. Vou dar um Ctrl V, vou dar OK aqui, e a gente já tem todas as imagens dos filmes. A nossa lista vai ter capa e título. A gente vai estar utilizando o componente de listagem Recycler View. Aqui no canal eu já mostrei vários vídeos sobre Recycler View. Então, se você não conhece o Recycler View, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição do vídeo. Basicamente é o mesmo conceito, não vai mudar nada só porque é aplicativo de TV. É a mesma coisa. Eu vou criar aqui dentro de Java, dentro do pacote, um novo package e a gente vai criar o nosso model, o nosso modelo de dados. Dentro de model, a gente vai clicar com o botão direito, new, eu vou criar uma nova classe Kotlin, que eu vou chamar de filme. Vai ser o nosso objeto de filme. E o nosso objeto de filme, ele vai ser um data class, porque a gente vai ter o getters and setters inferidos dentro dessa classe. Eu vou colocar aqui, data class, eu vou tirar esse fechamento e eu vou abrir e fechar parênteses.
E aqui eu vou criar duas propriedades para o meu objeto de filme. A gente vai ter a capa do filme e a gente vai ter o título do filme. Então aqui eu vou criar uma variável que vai ser a capa do filme. Como a gente vai estar pegando essa imagem do Android Studio, dentro do Android Studio, de forma local, essa imagem vai retornar um inteiro. Então ela vai ser do tipo int. Se fosse do servidor, a gente poderia converter para string mesmo. Então a gente vai ter aqui a capa que vai ser do tipo inteira. Nesse caso, eu vou colocar aqui como null. E aqui eu vou criar o título, que vai ser uma string. O título vai ser um texto. E aqui eu vou iniciar ele como nulo também. Então o nosso filme tem a capa e o título. Agora a gente precisa criar o item de lista, o item que vai ser replicado na nossa Recycler View. Então a gente vai criar o layout. A gente vai vir aqui em layout, clicar com o botão direito, new, vamos criar um novo layout resource file. E aqui eu vou chamar de filme item, que é o nosso item de filme. Aqui eu vou colocar um linear layout. E aqui eu vou clicar em OK. Tá aqui, ó, filme item. Vou clicar aqui no split e a gente vai criar o nosso item que vai ser replicado na lista. Nesse caso aqui eu vou trocar o linear layout por constraint layout. Eu acho que vai ser melhor nesse caso. Eu vou tirar a orientação vertical. Então dentro do constraint layout eu vou ter uma imagem. Eu vou colocar aqui 200 de largura e na altura 250 de altura. Eu vou colocar uma imagem fake aqui, utilizando o src. Eu vou pegar o filme número 1, só para a gente ver ali. Ó. Eu posso dar um zoom aqui para a gente conseguir visualizar. Eu vou definir as constraints. Então, constraint start to start off, eu vou definir como parent. Então, a gente vai fazer o alinhamento da esquerda. Eu preciso fazer o alinhamento da direita, né? A imagem precisa se alinhar aqui na direita do meu container principal, que é o constraint layout. Então, constraint end to end off, eu vou alinhar ao final do meu conteúdo pai. Então eu já alinhei ao final e no começo, eu vou alinhar aqui no topo também. Então constraint top to top off, eu vou alinhar na parte de cima do meu conteúdo pai. Eu quero colocar uma margem no topo aqui, ó, de 20 dps, porque está muito colado. Então eu vou definir aqui uma margem no topo de 20 dps e basicamente é isso. Agora eu vou definir um ID para essa imagem. Eu vou chamar de capa filme, vai ser a capa do filme. E aqui embaixo a gente vai ter o título do filme. Eu vou definir aqui um text view, que vai ser wrap content. Aqui eu vou definir um texto padrão, que eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do filme ali, só para a gente ver, ó, Thor, Amor e Trovão. Beleza? O texto está lá em cima, eu preciso colocar esse texto embaixo dessa imagem. Então, eu vou estar utilizando uma constraint top to bottom off, ou seja, o meu texto vai ficar abaixo da minha capa do filme. Então, ele já está abaixo aqui. Eu preciso fazer o alinhamento da esquerda e da direita. Eu vou fazer o alinhamento da esquerda utilizando constraint start to start off. Eu vou alinhar no começo do meu conteúdo pai. E eu vou alinhar no final do meu conteúdo pai utilizando constraint end com end off parent. Eu já alinhei e ele vai ficar centralizado. Vou colocar uma margem aqui no topo. Eu vou definir uma margem no topo aqui de 20 dps, mais ou menos, vai ficar assim. E eu vou colocar um tamanho para esse texto. Então, text size, eu vou colocar 22 sp. Vou definir que esse texto vai ter negrito, vai ficar bold. E esse texto aqui, eu preciso colocar ele na cor branca, porque o fundo vai ser preto. Então, o texto vai ser branco. Então, text color. Eu vou criar aqui algumas cores, inclusive, aqui no arquivo de cores, que a gente não tem, né? Então, você vai acessar aí, ó, res, values. Você vai acessar aqui, ó, colors. Eu vou criar aqui duas cores. Então, color, a primeira vai ser o black, preto, né? Eu vou criar aqui o preto, 000000, 6 vezes a letra 0. E aqui eu vou criar o branco, que é o white, que é 6 vezes a letra F. Esse aqui é o hexadecimal. Já vai aparecer aqui. Só para ficar mais fácil. E aí eu vou definir aqui a cor branca, que vem do nosso arquivo de cores. O nosso texto está branco. Eu vou colocar um ID aqui, que vai ser o meu título filme.
E por enquanto é isso. E aí eu vou definir aqui na minha largura, ele vai pegar toda a largura da tela, mas na altura, ele vai pegar a altura baseado no tamanho dos meus componentes. Como os meus componentes só chegam até aqui, então vai ser wrap content. Então a gente já criou o item de lista. Agora a gente precisa acessar a lista de filmes, que é a tela principal, onde vai ser renderizado os itens de lista, né, a nossa lista. A gente precisa definir um componente de listagem, que é o Recycler View. Então aqui na lista de filmes, no layout, eu vou definir um componente de listagem que vai ser o meu Recycler View. Inclusive eu vou definir aqui como Linear Layout, para a gente não precisar definir Constraint. Como só vai ter uma lista aqui, não há necessidade de eu colocar constraints. Então, linear layout, vertical. Vou criar meu componente de listagem, recycler view, vai pegar toda a largura da tela, match parent, e eu vou pegar toda a altura da minha tela, utilizando match parent também. Feito isso, vou definir um ID para minha recycler view, vai ser recycler view de filmes, né? Que a gente está trabalhando com filmes. E basicamente é isso. Agora, a gente precisa criar o adapter, ou seja, o adaptador para adaptar esses dados para uma Recycler View. Então eu vou acessar aqui o projeto, vou vir aqui em Java, vou vir aqui no pacote, vou criar um novo package, que vai ser o pacote do adapter, vou clicar aqui em Enter, e dentro de adapter, vou clicar com o botão direito, New, vou criar uma nova classe Kotlin, que eu vou chamar de adapter filme, vai ser o nosso adaptador de filme. Vou clicar aqui no Enter. Acabei de criar minha classe Adapter. Aqui em Adapter Filme, eu vou configurar o meu adapter. Então aqui eu vou colocar um construtor. Eu vou precisar do contexto que vai vir da atividade. Então eu vou criar uma variável context que herda de um contexto. Eu vou precisar definir uma lista de filmes. Eu vou criar uma variável chamada de lista de filmes que herda de uma lista mutável. Mutable list, uma lista mutável de filme. Então a gente vai passar o nosso objeto filme, que tem aqui, né, a propriedade capa e título. Então a gente vai criar um filme com capa e título. A gente já está passando aqui para a nossa lista de filmes. E essa classe de adapter precisa herdar de um Recycler View. Então a gente vai utilizar os dois pontos e vai herdar aqui, ó, de um Recycler View, ponto adapter, e aqui a gente precisa passar o view holder, que é a visualização dos nossos itens de lista. Então a gente vai criar o view holder do zero, que eu vou chamar aqui de filme view holder. Agora a gente precisa criar essa classe filme view holder. Então eu vou criar aqui dentro mesmo, então eu vou chamar de inner class, vou criar uma classe interna chamada de filme view holder. Aqui eu vou abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. Aí ele pede para a gente importar aqui, ó. Então eu vou clicar aqui em cima, eu vou dar um Alt Enter e a gente vai invocar o construtor. Beleza, invoquei o construtor, eu vou dar Alt Enter novamente e ele vai importar o adapter de filme. Aqui no Filme View Holder, essa classe ela vai herdar de um Recycler View .viewHolder, a classe nativa de visualização. E aí a gente vai clicar aqui na lâmpada vermelha, a gente vai invocar um construtor e dentro desse construtor a gente vai adicionar alguns parâmetros, que nesse caso é o item view, que a gente vai substituir pelo viewBinding. Vamos clicar aqui no adapter de filme, na lâmpada vermelha, e vamos implementar alguns métodos necessários. onCreateViewHolder, onBindViewHolder e getItemCount. Seleciono os três, clica aqui em OK e a gente tem todos os métodos necessários. Eu vou pegar a minha classe interna, vou dar um Ctrl X e eu vou passar ela aqui para baixo só para manter uma organização. Feito isso, eu preciso definir o viewBinding no nosso projeto para a gente poder recuperar a referência aqui, né, do nosso layout, o ID da capa do filme e o ID do título do filme. Então eu vou vir aqui no projeto, eu vou acessar o build.gradle a nível de app, vou dar 2 cliques, eu vou configurar aqui o viewBinding. E aqui eu vou utilizar aqui viewBinding enable recebe verdadeiro. Vou sincronizar o projeto. A biblioteca do viewBinding já está no nosso projeto. A gente vai acessar o adapter e vamos definir aqui o binding no nosso filme viewHolder. Eu vou criar aqui uma propriedade binding que vai
herdar do nosso filme item binding, que é o nosso layout aqui, né? Filme item, binding, o nome da biblioteca. Então, esse layout está dentro dessa propriedade. E aqui a gente precisa dar um root para pegar o ID dos componentes. Então, binding.root. Feito isso, eu vou recuperar a referência de cada componente aqui. No caso da imagem e o título. Então, eu vou acessar o adapter e a gente vai criar uma variável. Primeiro para a capa do filme. Vai receber aqui, né, binding. Ponto. Eu vou recuperar a capa do filme, né, que é uma imagem, uma image view. A gente vai criar uma outra variável que vai ser para o título do filme. E vai receber o binding, ponto. E eu vou recuperar o título do filme. E basicamente é isso. Aqui no onCreateViewHolder, esse aqui é o método responsável por criar os itens da nossa lista. Porém, ele não é responsável por exibir. O que vai exibir é o onBindViewHolder. Então, a gente vai criar os itens de lista aqui. Eu vou criar uma variável chamada de item de lista. Essa variável vai receber o meu próprio layout ali, né? Filme, item, binding. Aqui eu vou dar um ponto e aqui eu vou passar um inflate. Eu preciso inflar um layout. Que layout é esse? É o nosso layout aqui. Então, eu vou dar um layout inflator.from e ele espera o contexto. Então, a gente vai passar o context, que vai vir da nossa atividade lista de filmes. Vou dar uma vírgula aqui. Eu vou passar o parent do view group. Eu vou passar aqui verdadeiro ou falso, nesse caso falso, para o @toParent. E aqui eu vou retornar o nosso filme viewHolder passando o item de lista. Então a gente vai criar um item de lista aqui. Já no onBindViewHolder, a gente vai exibir esses itens de lista que foi criado aqui no onCreate. Então aqui eu vou estar utilizando holder, ponto. Primeiramente vou pegar a capa do filme. Como é um inteiro, eu vou estar utilizando o setBackgroundResource. E aqui eu vou pegar da minha lista de filmes, através da posição, eu vou recuperar a capa de cada filme. E como é um inteiro, eu preciso colocar aqui, ó, um null. Então, eu vou colocar aqui os 2 pontos de exclamação. E agora eu vou recuperar o texto. Então, holder, ponto. Título, filme. Nesse caso, o título é uma string, então, ponto text. Eu vou recuperar da minha lista de filmes. Através da position, através da posição, eu vou recuperar o título de cada filme. Beleza? E aqui no getItemCount, a gente precisa falar para o nosso adapter qual é a quantidade de itens que tem na nossa lista. Nesse caso, ele vai receber a nossa lista de filmes .size, que é o tamanho total dessa lista. Então, o adapter já foi configurado. Eu posso tirar essa view aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai acessar aqui, ó, a nossa lista de filmes, que é onde vai ser renderizado os itens de lista através de MyRecyclerView. Eu vou configurar o ViewBinding nessa tela para poder recuperar a referência da RecyclerView. Então, private latencyVar binding recebe activity lista de filmes binding, que é o nosso layout. Aqui eu vou estar utilizando binding recebe activity lista de filmes .inflate. Eu vou inflar um layout através do layout inflator. E aqui no setContentView vou dar um binding.root. Feito isso, eu vou recuperar a referência do meu RecyclerView. Então, eu vou criar uma variável RecyclerView de filmes. Vai receber o binding.RecyclerView de filmes. Já recuperei. Vou utilizar a minha RecyclerView. E aí eu vou definir o Layout Manager. A minha lista vai ser na vertical, vai ser na horizontal, vai ser em formato de grade. Nesse caso, a gente vai colocar a nossa lista em formato de coluna. Numa coluna com mais ou menos 4 itens. Então, vou colocar aqui Layout Manager. Nesse caso, vai ser um grid Layout Manager, porque a nossa lista vai ser em grade. E aí, eu vou estar utilizando aqui o dis, que é o contexto, e o número de colunas que eu quero, que vai ser 4. Ah, eu quero 2 colunas, posso colocar 2. Vai aparecer um item do lado do outro, né? Um item aqui e outro aqui. Ah, eu quero 3. Pode colocar 3 aqui, vai aparecer 3 itens. Aí ele vai pular para a linha de baixo, mais 3, depois mais 3. Mas nesse caso, eu quero colocar 4.
Feito isso, eu vou estar utilizando aqui o Recycler View, vou dar mais desempenho para minha lista, utilizando o método setHasFixedSize como true, passando como verdadeiro. E aqui eu preciso instanciar o meu adapter e passar uma lista de filme também. Lembrando que o meu adapter ele espera o contexto da atividade, contexto da lista de filmes e uma lista de filmes. Então a gente vai vir aqui na lista de filmes e vai criar, primeiramente, um objeto que vai ser o adapter de filme, que vai herdar da minha classe adapter de filme. E aqui eu vou criar uma variável privada que vai ser a minha lista de filmes, que vai herdar de uma lista mutável de filme. E a gente vai iniciar essa lista utilizando o mutable list of. Então a gente já tem um adapter e a gente já tem a lista de filme. Então aqui eu vou trabalhar com adapter de filme, recebe a classe adapter de filme. Aqui ela espera o contexto e a lista de filme. Então a gente vai passar o contexto, que é diz, e a gente vai passar a nossa lista de filmes para ela. Feito isso, a gente precisa passar um adapter para o Recycler View. Então a gente vai estar utilizando o Recycler View, ponto adapter, e a gente vai receber o nosso adapter de filme. Agora a gente precisa criar, já está tudo configurado, a gente precisa criar os itens de lista de forma manual, criar esses dados genéricos para passar para a nossa lista. Então a gente vai criar 8 itens de lista para a gente ter uma lista ali com pelo menos 2 colunas interessantes. Então eu vou criar um método privado aqui, um método privado que eu vou chamar de getFilmes. A gente vai recuperar todos esses filmes aqui. Então eu vou criar o filme número 1, então eu vou criar o filme número 1 que vai herdar da minha classe filme, né, do meu objeto filme. E aqui eu vou criar o meu filme através desse objeto. Então a gente precisa da capa, que é um inteiro, e o título, que é uma string, né? Se a gente acessar aqui, a gente tem aqui o primeiro parâmetro do objeto, uma capa, e o segundo é o título. Então eu vou acessar aqui a lista, eu vou utilizar r.drawable, vou acessar a pasta drawable, onde estão as minhas imagens, e eu vou pegar a primeira imagem, que é o filme número 1, né? Vai ser o filme 1 ali. Vou dar uma vírgula, e aqui eu vou colocar o título desse filme. Então eu vou abrir aspas duplas, que vai ser uma string. Eu vou colocar aqui, ó, Thor, Amor e Trovão. Esses são os títulos dos filmes. A gente pode acessar aqui, ó, dentro de Drawable, a gente consegue ver qual filme é. Então esse aqui é Thor, Amor e Trovão. Beleza, qual que é o filme 2? Vamos clicar aqui, ó, é Sonic, o filme. Então eu vou vir na lista de filmes e vou criar o filme 2. Beleza, feito isso, eu vou vir na minha lista de filmes, eu vou utilizar o método add e eu vou adicionar o primeiro filme na minha lista, que é o filme 1 que eu acabei de criar aqui. Eu vou copiar e vou colar aqui 7 vezes, né? Porque agora a gente vai criar 7 filmes. Então vai ser o filme 2, filme 2, filme 3, filme 4... Filme 5, 6, 7. Deu certinho aqui, ó. Filme 8. Beleza. Qual que é o filme 2? Filme 2 é o Sonic. Então, eu vou passar aqui. Filme 2. Eu vou colocar aqui, ó. Sonic. O filme. Qual que é o filme 3? Vamos colocar o filme 3 aqui. Vou fechar. O filme 3 é o Coringa, né? Eu vou colocar aqui, ó, Coringa. Qual que é o filme 4? O filme 4 é Meu Malvado Favorito 3. Então eu peguei alguns exemplos de filmes para a gente poder criar. Então vamos lá. Meu Malvado Favorito 3. Qual que é o filme 5? Então vou vir aqui. Filme 5, ó, é Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Beleza, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O próximo é o filme 6. Ó, O Contador. Então vou trocar aqui para o filme 6. No filme 6, vou colocar aqui o nome do filme. Então você vai colocando
conforme as imagens. Ó, o contador. Próximo é Velozes e Furiosos 8, né? Então vamos colocar aqui o filme 7. Velozes e Furiosos 8. Esse aqui é o 7, né? E o último é Pixels, o filme. Então vou colocar aqui o filme 8. Pixels, o filme. Beleza, acabei de criar todos os filmes aqui. E a gente vai carregar esse filme aqui na parte de baixo. Ó. A gente vai carregar todos os filmes na nossa Recycler View. Vamos executar, vamos ver como é que tá ficando. Bom, tá aqui a nossa lista, só que tá aparecendo todas as imagens de um filme só. Bom, por que que isso está acontecendo? Não tem interferência nenhuma disso acontecer. Vamos vir aqui no adapter, tem alguma coisa de errado aqui, pessoal. Vamos lá. Ah, tá aqui, ó, Set Background Resource, tá, pessoal? Não é Set Background Resource. A gente vai colocar aqui, ó, Set Image Resource. Ali eu estou definindo uma imagem de background, aqui não. Eu estou setando uma imagem, então é Set Image Resource. Eu vou executar, agora sim ele vai pegar os filmes com a capa correta, tudo certinho. Foi só esse detalhe. E tá aí, ó. Tá tudo certo, pegando cada capa do filme. Agora a gente precisa colocar um fundo preto, porque as letras elas estão brancas. Então vamos lá. Vamos vir aqui na lista de filmes. Eu posso colocar uma cor no próprio Linear Layout. Então eu vou definir aqui um background, que eu vou pegar aqui o black do arquivo de cores. A gente vai ter aqui a nossa lista. E a gente vai ter os títulos, tudo em branco aqui, né? Thor, Amor e Trovão, Sonic o filme, Coringa, Meu Malvado Favorito 3, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, O Contador, Velozes e Furiosos 8 e Pixels, o filme. Muito bacana, ficou bem interessante essa lista aqui. A única coisa que eu vou mudar é que eu não quero que essa barra de ação apareça. Então eu vou retirar, eu vou vir aqui na lista de filmes. E aqui na parte de cima, eu vou colocar esse comando aqui, ó, Support Action Bar. E aqui eu vou definir o ponto hide. Vou executar e a gente vai tirar essa barra de ação do aplicativo aqui. A gente já terminou de criar, só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar algumas funcionalidades que só tem em TV. Eu posso fazer isso no aplicativo normal? Pode, você pode fazer isso em qualquer aplicativo. Só que essas funcionalidades que a gente vai colocar, elas são muito mais interessantes para uma TV. Por exemplo, na TV eu não consigo selecionar aqui com o meu mouse, com o meu teclado, até posso colocar essa configuração, mas na TV você vai ter um controle. Então a pessoa vai acessar esses itens aqui através desses comandos. Pô, vou apertar aqui para o lado, eu vou selecionar o filme de Sonic. Vou apertar para cá, vou selecionar esse filme. Como é que a gente consegue colocar um efeito de selecionar? Bom, a gente precisa fazer alguma coisa para selecionar. Quando a gente clicar aqui no botão, a gente vai selecionar o filme. Porque na TV, a gente não pode simplesmente colocar um clique normal, como a gente colocaria numa Recycler View utilizando no celular. Na TV eu não consigo fazer esse tipo de clique. Eu vou estar utilizando o botão do meio do controle para fazer o clique. Eu não vou selecionar utilizando o meu dedo, né, o meu touch. Porque é uma TV. Eu vou estar utilizando o controle para selecionar. Então tem uma diferença nessa parte. O desenvolvimento de aplicativos vai ser a mesma coisa, mas na parte de navegação é um pouco diferente. Você precisa pensar para esses usuários da TV. Então vamos lá. É isso que eu vou te mostrar agora. O que eu quero fazer? Eu quero colocar uma funcionalidade. Quando eu apertar para o lado aqui, ó, eu vou selecionar o filme. Se eu descer, eu vou selecionar esse e assim por diante. E eu quero que apareça uma borda aqui, ó, com um fundo branco. Para mostrar que está selecionado. Eu preciso colocar aqui no meu item de lista uma borda atrás dessa imagem. Por isso que a gente escolheu aqui o Constraint Layout. Então aqui em cima eu vou colocar uma view. Eu vou definir uma view. Essa view ela vai ter 20 dps a mais de largura e 20 dps a mais de altura. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente tinha 200 dps de largura. Aqui vai precisar ser 220. Por que 220? Para eu conseguir pegar uma margem da direita e da esquerda de 20. Para a gente ter aqui uma borda nessa imagem, que vai ser a borda de seleção. E aqui na altura, a altura é 250 dp. A gente vai colocar 270 para ter exatamente esses 20 dps
de borda. Então, eu vou colocar aqui, ó, 270. E aí eu preciso fazer o mesmo alinhamento que eu fiz aqui na imagem. Ou seja, eu vou alinhar essa view. Eu vou alinhar essa view aqui, ó, constraint start. Aqui no meu conteúdo pai. Eu vou alinhar aqui no meu conteúdo pai. Eu vou alinhar no final também. Então, constraint end to end of parent. Então, pode ver que ele já ficou centralizado. E eu vou alinhar também no topo. Então, eu preciso fazer isso. Ó. Constraint top to top of parent também. Eu já fiz o alinhamento. E eu preciso descer a margem do topo para 20 dps para ficar idêntico aqui. Então, se eu colocar aqui margem top 20 dps, a gente consegue visualizar que a borda da esquerda e da direita da parte de baixo está funcionando. Mas a de cima perdeu, porque 20 dps é a mesma quantidade da imagem, tem que ser menos. Então a gente vai colocar 10. Aí vai ficar perfeito. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para entender essas margens. Vou colocar uma cor de background só para você ver como é que vai ficar. Vou colocar um black. Ó, tá vendo? Aqui a gente consegue ver a margem. Ó. Se eu não colocar 220, se eu colocar 200, ele vai pegar a mesma largura da imagem. Tá vendo? Se eu colocar 250... ele vai pegar a mesma altura. Aqui ele está 10, porque eu estou tirando 10 do topo. Ainda mostra aqui. Mas o resto não vai mostrar. Então aqui eu preciso colocar 270 e 220. Aí a gente vai ter uma borda aqui. Quando a gente selecionar, vai mostrar uma cor aqui. Que nesse caso vai ser branco. Quando a gente selecionar, vai mostrar branco. E quando não tiver selecionado, vai ficar preto. Nesse caso, eu vou tirar o background. Foi só para teste. E a gente vai definir um ID para essa view. Eu vou colocar aqui item selecionado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu adapter, eu vou recuperar, eu vou colocar aqui, ó, item selecionado, recebe binding, ponto, item selecionado. Já fiz a recuperação. E a gente vai fazer tudo isso aqui no onBind viewHolder. A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Quando eu clicar aqui no botão do controle para ir para o lado, eu quero acessar o filme do lado aqui, Sonic. Se eu apertar para o lado de novo, eu quero acessar o Coringa. Então vai mostrar aquela borda branca. Quando eu não selecionar, quando ele estiver fora do foco, vai ficar com a margem preta mesmo. Exatamente da mesma cor do fundo. Então, eu vou vir aqui no onBind viewHolder. Eu vou utilizar aqui o holder, que é o meu próprio adapter film viewHolder. Vou dar um ponto. Eu vou pegar o meu item view, que é o meu próprio item de lista, tá? É cada item desse daqui. Vou dar o ponto novamente e vou estar utilizando esse método aqui, ó, que é o setOnFocusChangeListener. Então eu vou trabalhar com a parte de focus. Ou seja, se a gente selecionar esse item, a gente vai mostrar uma borda. Se o item não tiver selecionado, a borda vai ficar preta, na mesma cor do fundo. Eu vou estar utilizando o setOnFocusChangeListener. A gente vai ter aqui uma view. E a gente vai ter esse hasFocus, que ele retorna um booleano, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, quer dizer que a gente selecionou um item da nossa lista. Então a gente vai colocar a borda branca. Se for falso, quer dizer que a gente não selecionou. Então a borda vai se manter preto mesmo. Então aqui eu vou fazer uma verificação. Se esse hasFocus for verdadeiro, a gente quer colocar uma borda branca. Então eu vou estar utilizando aqui o holder ponto item selecionado, e aqui eu vou estar utilizando um set background color. A gente vai definir uma cor de fundo para essa nossa view aqui, que nesse caso, branco para selecionado e preto para quando não for selecionado. E aí eu vou estar utilizando a classe color, e eu vou estar utilizando o parse color, que ele retorna uma string. Então aqui eu vou colocar uma cor hexadecimal em string mesmo, é muito mais fácil. Então, vai ser branco, né? Quando eu tiver selecionado, vou colocar 6 vezes a letra F. E quando não for, se não for selecionado, a gente vai definir uma cor de fundo para o nosso item selecionado, que é a cor da borda lá, né? A gente vai colocar preto, então vai ficar 000. Beleza, só que para funcionar esse focus, eu preciso definir aqui no meu filme item, no meu item de lista, aqui no layout principal dele, eu preciso definir esses atributos, que é o atributo Android FocusAble, né? Então, nesse caso, eu vou colocar como verdadeiro. E a gente vai estar utilizando também esse touch aqui, ó,
Focusable in Touch Mode, que é para a gente acessar na TV também. Então, a gente vai colocar esses dois atributos, Focusable como True e esse daqui como True também. E agora, se a gente executar, a gente vai conseguir ter o foco do nosso item. Então pode ver que, que o primeiro item já está com a borda branca, ele já está selecionado. Se eu clicar aqui para o lado, ele já selecionou aqui no Sonic. Pode ver, já selecionou aqui no Sonic. E assim por diante. Se eu for clicando, vou clicar para baixo, ele selecionou aqui. Beleza? Só que repare que tem uma diferença de borda quando eu seleciono. Daqui para cá, a borda da esquerda e direita tem aumenta aqui. Por que está aumentando? Justamente que eu preciso definir uma margem no meu layout. Então eu vou definir uma margem no topo aqui de 20 dps. Vou definir uma margem start de 10 dps e uma margem final de um item para o outro de 10 dps. E na parte de baixo, uma margem bottom de 20 dps. E outra coisa que eu vou fazer aqui, que eu acabei esquecendo, eu vou vir aqui na imagem e vou definir um scale type. Porque tem imagens e tem tamanhos diferentes. Então eu vou colocar aqui como center crop. Aí ele vai arrumar essas imagens também. Então faltou essas margens aqui, também faltou alinhar essa imagem. Então agora, se eu acessar aqui, agora vai ficar tudo igual às bordas. Então eu vou para o lado, vou para o outro. E a gente já consegue selecionar. Então a gente precisa fazer essa seleção, porque na TV a pessoa não tem teclado, não tem mouse, não tem como tocar na tela. Ela vai ter um controle. Então no controle ela vai apertar para o lado e vai selecionar o filme. Ela precisa ter essa experiência de estar selecionando. Beleza, eu estou selecionando, mas eu não consigo escolher o filme, certo? Como é que eu faço para clicar no filme? Eu também não vou estar utilizando o clique convencional. Vai ter que trabalhar com o clique do botão. Então, a única diferença aqui é que a gente vai trabalhar com o clique do botão do controle. Quando a gente clicar, a gente quer que a borda fica amarela, quer dizer que a gente clicou, e a gente quer exibir o nome do filme que a gente clicou. Então, para fazer isso, vou acessar o adapter, e aqui na parte de baixo, eu vou estar utilizando aqui o holder, ponto, item view, ponto, e vou estar utilizando esse daqui, set on key listener. A gente vai estar utilizando esse daqui, set on key listener, para a gente trabalhar com eventos e também com códigos. E aí a gente vai estar utilizando aqui um if, eu vou fazer uma verificação, e aí eu vou fazer o seguinte, se o meu keycode ele for igual key event, então posso colocar aqui, event, ponto, e aí eu vou ter vários códigos aqui, eu posso colocar keycode aqui, e já vai aparecer vários códigos, Eu posso trabalhar com vários tipos de código, Quando eu apertar para o lado, para a esquerda aqui, tem botão. Nesse caso, eu quero trabalhar com o D-pad, que é o controle da TV. Então a gente pode apertar para baixo, fazer alguma coisa, apertar para baixo, meio que para a esquerda, fazer outra coisa, apertar para cima, fazer uma coisa. Nesse caso, eu quero clicar no item quando eu apertar no botão do meio. Então vai ser o D-pad, cadê? Center, né? Que é o centralizado. Cadê? Onde é que está ele aqui? A gente tem que procurar porque são muitas informações. Então a gente pode colocar aqui, com letra maiúscula, key, code, underline, D-pad, né? D-pad, e vai aparecer todos com D-pad. Vou colocar center, quando eu apertar, né? Esse botão do meio aqui. Eu preciso retornar aqui um set on key listener, vou passar como falso. E quando eu clicar nesse botão do meio do controle, eu quero fazer o quê? Eu quero trocar a cor do item selecionado, né, que nesse caso é a borda, para amarelo. Então vai ficar amarelo. E eu também quero exibir um touch, mostrando, né, o nome do filme que eu cliquei. Então touch.makingText, vou pegar aqui o contexto e aqui vai ter a mensagem. Por exemplo, filme, 2 pontos, e aqui eu vou colocar o filme que eu cliquei. Então aqui eu vou ter o título do filme. E aí eu vou colocar um tempo para minha resposta. Length short, ponto, show. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada de título, filme, que vai receber da minha lista de filmes. Baseado na posição, eu vou recuperar o título de cada filme. Então vai ter o título baseado na posição aqui do clique. Eu vou executar. Vou clicar para o lado, ele vai selecionando. Tá aí a nossa lista, né? Vou clicar no filme do Sonic. Vou clicar aqui no meio, já ficou amarelo e apareceu aqui, filme, Sonic o filme.
Vou clicar aqui no Thor, no meio, ó. Filme Thor, Amor e Trovão. Então, eu posso clicar aqui no contador. Já aparece aqui o contador. Então, você aprendeu a criar esse aplicativo e você pode executar aí na sua TV. É só você subir esse aplicativo normalmente na loja da Google Play. Você vai gerar o APK ou o AB, vai subir na loja. Você vai poder baixar na sua Smart TV ou no TV Box, enfim, né? Essas TVs que já tem a Google Play. Se caso a sua TV não tenha, você pode utilizar aí um Box TV. E aí a pessoa consegue acessar o seu aplicativo. Então, nesse vídeo eu te mostrei como é que você cria um aplicativo para TV. Você viu? É a mesma coisa de você criar um aplicativo normal para celular e tablet. A única diferença é que só vai mudar nessa parte de navegação. A gente tem que pensar no controle de TV. Essa é a única diferença. O resto vai ser a mesma coisa. Eu posso utilizar os mesmos bancos de dados, eu posso consumir as mesmas APIs, eu posso trabalhar com Java, com Kotlin, eu posso criar os layouts da mesma forma que eu crio para o aplicativo. Obviamente que eu preciso pensar para o tamanho de tela de uma TV. Tem as suas diferenças, mas o desenvolvimento é a mesma coisa. Uma vez que você aprendeu a criar aplicativos nativos para o Android, você consegue criar aplicativos para TV, você consegue criar aplicativos para relógios que têm sistema operacional Android, você consegue criar para automóveis, todo tipo de aplicação que o sistema operacional é Android, você consegue criar aqui no Android Studio utilizando a linguagem Kotlin ou Java. Essa é uma das maiores vantagens do desenvolvimento nativo. Outras tecnologias você não consegue fazer isso. Com desenvolvimento híbrido, você não consegue fazer isso. Com o nativo, sim, eu consigo desenvolver aplicativo Android, aplicativo para TV, aplicativo para relógio, aplicativo para automóveis, utilizando uma única ferramenta que é o Android Studio e uma única linguagem. Tem uma grande diferença. Pô, Marcos, você pretende criar um curso para desenvolver aplicativos para TVs? Então, não há necessidade de eu criar um curso. Você até pode pesquisar por cursos específicos, né, para criar aplicativos para TV, só que não há necessidade. Uma vez que você já sabe criar aplicativos Android, você consegue criar para TV, você consegue criar para relógio. Eu nunca fiz nenhum curso para criar aplicativos para TV. Eu acabei de criar um aplicativo bem interessante para você nesse vídeo. Eu aprendi a criar aplicativos Android. Uma vez que eu aprendi e eu me tornei um profissional, eu consigo criar para TV, para relógio, para qualquer sistema que lançar hoje. Se você quiser aprender a criar aplicativos Android, eu vou deixar o meu treinamento aqui na descrição, que é o Android Master. Lá eu ensino você a criar aplicativos do zero ao mais avançado. Se você aprender a criar aplicativos, depois se você quiser aprender a criar aplicativos para TV, você cria na mesma hora, porque os conceitos vão ser os mesmos. Vai ter algumas mudanças de navegação, algumas coisas específicas, mas que facilmente você consegue com uma pesquisa ou até acessando a própria documentação, você consegue resolver esses problemas. Até no próprio Android Studio, você ali mexendo, você consegue. Então, se você quiser aprender comigo, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky, I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way.